Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Com TV, não tem PV. Bob Andrews. I have a story to tell you. Eu tenho uma história para contar para It's vocês. the story of my beginnings in this É a business. história do meu começo nesse negócio. I have been here for the entire evening. Eu tenho estado aqui a noite toda hoje. I listened to the music. Eu ouvi a música. I have seen the fabulous award winners on the stage. Eu vi todas as pessoas cruzarem o palco sendo reconhecidas. And I have thrilled to hear the new emeralds. E eu fiquei muito entusiasmado ouvindo os novos esmeraldas. And my diamond friends from the country of Spain. E também os meus amigos diamantes do país da Espanha. And the great story of success from Mexico. E a história maravilhosa de sucesso do México. You've heard it in Spanish. Vocês já ouviram em espanhol? You've heard it in Portuguese. Vocês já ouviram em português? And now you're going to hear it in English. E agora vocês vão ouvir em inglês. But all the stories are the same. Mas todas as histórias são as mesmas. I will not speak to your ears, I will speak to your heart. Eu não vou falar hoje para os seus ouvidos, vou falar para o seu coração. And tonight we will communicate heart to heart. E hoje à noite nós vamos nos comunicar coração a coração. I was thrilled when Tim Foley asked me if I could be here. Eu fiquei muito emocionado quando o Tim Foley me convidou para estar aqui hoje à noite. Because I know of the enthusiasm of the Brazilian people. Porque eu já conheci o entusiasmo do povo brasileiro. And I knew I had things to tell you. E eu sabia que eu tinha coisas para contar para vocês. And I knew you would listen. E eu sabia que vocês iriam ouvir. Now is the time to grow. Agora é a hora de crescer. It is the best time in history to be in this business in Brazil. Na história toda do mundo é a melhor hora de estar nesse negócio no Brasil. I have traveled all over the world. Eu já viajei pelo mundo todo. But I do not believe there is a better market than the market of Brazil. Mas eu acredito que não há nenhum outro melhor mercado do que o mercado brasileiro. If I wanted to be diamond, I would come to Brazil to be a diamond. Se eu quisesse chegar a diamante, eu viria para o Brasil para fazer isso. Brazil is a wonderful land. Brasil é uma pátria, uma terra maravilhosa. Spain is a wonderful land. A Espanha é uma terra maravilhosa. Mexico is a wonderful land. O México é uma terra maravilhosa. America is a wonderful land. A América é uma terra maravilhosa. But tonight I want to talk to you about a land that's greater than all of those lands. Mas hoje à noite eu quero falar para vocês de uma terra que é maior do que qualquer uma dessas pátrias. I want to talk to you about the land of your dreams. Eu quero falar com vocês a respeito da terra dos seus sonhos. You can spend the rest of your life in the land of your dreams. Você pode passar o resto da sua vida na terra de seus sonhos. And in this business, dreams come true. E nesse negócio os sonhos se tornam realidade. My wife is not with me tonight. A minha esposa não está comigo hoje à noite. She sends her love and her admiration for you. Mas ela envia para vocês o amor e a admiração dela. And I hope the next time I am with you, she will be here as well. E eu tenho esperança que na próxima vez ela estará aqui comigo também. I cannot wait to tell her of my evening with you. Eu estou louco para contar para ela a respeito da minha noite passada com vocês. And of your enthusiasm. E do seu entusiasmo. But tonight I want to tell you my story. Mas hoje eu quero contar para vocês a minha história. And I want you to think with me as I talk. E eu quero que vocês pensem, raciocinem comigo à medida que eu falar. I'm not here to motivate you. Eu não estou aqui para motivar vocês. You're already motivated. Vocês já estão motivados. But I'm here to tell you a story. Mas eu estou aqui para contar para vocês uma história. I wrote a story. Eu escrevi uma história. Just as you are writing a story. Da mesma maneira que vocês estão escrevendo uma história. And your story is a special story. E a sua história é uma história muito especial. A story that people must hear. É uma história que as pessoas têm que ouvir. And if you will continue to write your story, people will want to hear that story. E se você continuar a escrever a sua história, as pessoas quererão ouvir a sua história. I'm going to take you back many years. Eu vou levar vocês muitos anos atrás comigo. I am not a newcomer to this business. Eu não sou um novato nesse negócio.
negócio. It was 25 years ago when I began my business. Foi 25 anos atrás quando eu comecei o meu negócio. I was 23 years old. Eu tinha 23 anos de idade My wife was 19 years old. e a minha esposa 19 anos de idade. And we had dreams. E nós tínhamos sonhos. We had no idea that our dreams were of the Amway business. Nós não tínhamos ideia nenhuma que os nossos sonhos eram relacionados com a Amway. We simply wanted to be free. Simplesmente nós queríamos ser livres. Let me tell you about me in 1970. Deixa eu contar para vocês a respeito de mim em 1970. I know some of you were not born. Eu sei que alguns de vocês ainda não eram nascidos. That is a disgusting thought. Isso é um pensamento que me deixa com desgosto. I have been in this business longer than some of you have been alive. Eu já tenho estado nesse negócio mais tempo do que alguns de vocês estão vivos. I do not feel that old. Eu não me sinto tão velho assim. I do not act that old. Eu não ajo tão velho. But obviously I've had many experiences. Mas é claro que eu já tive muitas experiências. Here's the way I was living in 1969. Deixa eu contar como que eu estava vivendo em 1970. I was an entertainer. Eu era um ator, uma pessoa que entretia no palco. I had been in the university for 7.5 years. Eu tinha estado na universidade por 7 anos e meio. I had taken many different courses. Eu tinha tido uma montanha de cursos diferentes. I had been in school so long that all of the professors called me Mr. Andrews. Eu tinha estado na universidade por tanto tempo que os próprios professores me chamavam de Senhor Andrews. I had been in the university longer than some of my professors. Eu tinha estado na universidade por mais tempo do que alguns dos nossos professores. In those days I had long hair. Eu tinha cabelo longo até aqui no ombro. I played the guitar. Eu tocava guitarra. I only wore t-shirts. Eu usava somente camisetas and blue jeans e calças jeans and tennis shoes with no strings. E tênis sem marril. This is the way I lived. É assim que eu vivia. And this was the way I looked. E era assim a minha aparência. One evening my band was playing at the University of South Florida. E numa noite a minha banda estava tocando na Universidade da Flórida do Sul. And as I played my guitar, I looked into the audience. E quando eu estava tocando a minha guitarra, eu olhei na plateia. And in the audience I saw the most beautiful girl I had ever seen. E eu vi na plateia a menina mais linda que eu já tinha visto na minha vida. I looked at her and I said, I must be in love. Eu olhei para ela e falei, eu devo estar apaixonado. And during the song I winked to her. E durante a minha canção eu dei uma piscada de olho para ela. And she winked back at me. E ela piscou de volta para mim. And that's the way I met Terry. E foi assim que eu conheci a Terry. Later that night we went out on a date. Mais tarde naquela noite nós saímos juntos. And after 6 months of dating her, I said, I must marry this woman. E depois de namorar com ela por 6 meses, eu me disse, eu tenho que casar com essa mulher. I said, I love her and I want to live with her forever. Eu disse, eu amo essa moça e eu tenho que viver com ela o resto da minha vida. And so I knew I must ask her father if I could marry her. E daí eu me dei conta que eu tinha que pedir para o pai dela se eu podia casar com ela. Her family lived in Fort Lauderdale, Florida. E a família dela morava na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. I lived in Tampa, Florida. E eu morava em Tampa, na Flórida. That's about 5 hours by car. De carro isso leva umas 5 horas. So I drove my car down to meet her father. Então eu fui de carro por 5 horas para conhecer o pai dela. Remember, I had long hair. Lembra do comprimento do meu cabelo? Wore only t-shirts. Lembra que só usava camisetas? And I also wore beads. E eu tinha aquelas contas, aqueles colares de contas. Remember, this is 1970. Lembra, gente? Isso aí era 1970. I will never forget the day I met her father. Eu nunca vou esquecer da noite que eu conheci o pai dela. Terry had 4 brothers. A Terry tinha 4 irmãos. And she was the only girl in the family. E ela era a única moça na família. Her father did not like me. O pai dela não gostou de mim. He was afraid I was going to steal his daughter. E ele ficou com medo que eu fosse roubar a filha dele. He was correct. Estava correto. He said to me, you will never be able to support my daughter like she is used to living. E ele falou para mim, você nunca vai ser capaz de suportar a minha filha da maneira que ela está acostumada. I said, you are wrong. E eu falei para ele, o senhor está errado.
But I was worried in my mind. Mas eu estava preocupado aqui na minha cabeça pensando. I was worried that maybe he was right. Eu estava preocupado que talvez ele estivesse certo. I was studying to be a school teacher. Naquela época eu estava estudando para me tornar um professor escolar. And one day I figured out exactly how much income a school teacher had. E um dia eu fiz o cálculo de exatamente quanto que um professor ganhava. And here's what worried me. E está aqui o que me preocupou. I worried that maybe she would marry me, but she would not be happy. Eu me preocupei que ela fosse se casar comigo, talvez, mas não ficar feliz. I thought maybe she would want a big house and I would only buy her a small house. Eu pensei que talvez ela quisesse uma casa bem maior do que a que eu podia comprar. Maybe she would want to travel to exotic places and I could only take her to local places. Talvez ela quisesse viajar para lugares exóticos e eu só podia levá-la a lugares bem mais próximos. So in my mind that day I made a decision. Então na minha mente naquela noite eu tomei uma decisão. I decided I must find a way to become wealthy. Eu decidi que eu preciso achar uma maneira de me tornar rico. I must prove that her father is wrong. Eu preciso provar que o pai dela está errado. And so I started looking for a way to earn income. Então eu comecei a procurar outras maneiras de ganhar uma renda. And I looked at everything. E olhei todas as coisas I disponíveis. thought about buying a restaurant. Pensei em comprar um restaurante. I thought about opening a clothing store. Pensei em abrir uma loja de roupas. But everything I investigated was very expensive. Mas tudo que eu investiguei era muito caro. And I had no money. E eu não tinha o capital. One evening we were at my mother's home. Uma noite nós estávamos na casa de minha mãe. And we were having dinner together. E nós estávamos jantando juntos. My mother and my father. Minha mãe, meu pai. My girlfriend, my fiancée Terry, and myself. A minha noiva, a Terry, e eu. And a cousin of mine was visiting. E um primo nosso estava nos visitando. I had not seen my cousin for many years. Faziam anos que eu não via aquele primo. But he just happened to be in Tampa to have dinner with us that night. Mas aconteceu que ele estava em Tampa para ter jantar conosco aquela noite. As we sat at dinner, we began to talk about our income. Naquela noite, no jantar, nós começamos a falar a respeito da nossa renda. And I said, I must find a way to make more money. E eu disse para eles, eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. And here is what he said. E ele disse o seguinte: You ought to get in Amway. ele apontou para mim e disse, você devia entrar na Amway. I said, Amway? Eu disse para ele, Amway? He said, yeah, Amway. Ele falou, sim, Amway. I said, you mean that company that makes the stuff you put on your shoes? Eu falei para ele, você está dizendo daquela companhia que faz as coisas que a gente passa no sapato? He said, yeah, you ought to do that. Ele falou, sim, você devia entrar naquele negócio. I said, are you in Amway? Eu perguntei para ele, você está na Amway? He said, no. Ele disse, não. He never has been in Amway. Ele nunca entrou na Amway. And he never will be in E ele Amway. nunca vai entrar na Amway. But he is the reason I'm in Amway. Mas ele é a razão porque eu estou na Amway. So that night I opened a phone book. Então naquela noite eu abri as páginas amarelas. I found the word Amway. Eu procurei a palavra Amway. I called somebody on the telephone. E eu telefonei para alguém. And I said, I want to be in Amway. E eu falei para aquela pessoa, eu quero entrar nesse negócio Amway. And the person on the other end of the phone said, I'm too busy to talk to you now. E a pessoa do outro lado do telefone disse, eu estou ocupado demais agora, não dá para falar com você. Call me back in 2 weeks. E ele falou assim, me telefona daqui 2 semanas, tá bom? 2 weeks later, we called him back. Dali 2 semanas eu telefonei para ele, We bought a kit, compramos um kit and that's the way we started our e é business. assim que nós começamos o nosso negócio. We never had a dream of being crowns in this business. Nós nunca sonhamos que nós seríamos Crown. We only wanted to make a little bit of money. Nós só queríamos ganhar um pouco mais de dinheiro. And that's the way it is with some of the people you will sponsor. E é assim que será com algumas das pessoas que vocês vão patrocinar. Some people have a dream that develops very slowly. Algumas pessoas têm um sonho que desenvolve devagar. Love those people, they're important people. Ame essas pessoas, eles são importantes. Their dream will grow. O sonho deles crescerá. And one of those people may be a Crown Direct in your E organization. uma dessas pessoas um dia será um Crown Direct na sua organização. So we started our business. Então nós começamos o nosso negócio.
Terry lived in Fort Lauderdale. A Terry morava em Fort Lauderdale I lived in Tampa. e eu em Tampa. And we were going to be married in 6 months. E dali 6 meses nós íamos nos casar. Our goal was very simple. O nosso objetivo era simples. We wanted to become direct distributors before we were married. Nós queríamos nos tornar distribuidores diretos antes de nos casarmos. Seemed very simple to us. Parecia simples para nós. All you have to do is sell some products, Tudo que você tem que fazer é vender alguns produtos, sponsor some people, patrocinar algumas pessoas get them to sell some products and sponsor some people, e fazer com que essas pessoas usem alguns produtos e patrocinem algumas and pessoas. you'll be a direct. E daí você chega direto. We didn't know about building relationships. Nós não sabíamos nada a respeito de construir relacionamento com as pessoas. We didn't understand we would need to develop people skills. Nós não entendíamos que nós tínhamos que desenvolver habilidades com We pessoas. did not understand the magic of the system. Nós não entendíamos a mágica do sistema. And so we began our business. E assim nós começamos o nosso negócio. And we talked to everyone. E nós falamos com todo mundo. We were so enthusiastic. Nós tínhamos tanto entusiasmo. In our first year in the business, we put 75 on our front line. E no primeiro ano no nosso negócio nós colocamos 75 pessoas na nossa linha de frente. We would walk up to people and we would put our ear on their chest. Nós chegávamos a uma pessoa e colocávamos o nosso ouvido no peito deles. And if we heard a thumping noise, we would show them the plan. E se nós ouvíamos um barulho rítmico, a gente mostrava o plano para We eles. showed the plan in the morning. A gente mostrava o plano de manhã, We showed it in the noon. ao meio-dia, We showed it at night. nós mostrávamos à noite. And there is the secret of your future. E está aí o segredo do seu Show the futuro. plan. Mostra o plano. Show the plan. Mostra o plano. Show the plan. Mostra o plano. Show the plan. Mostra o plano. Not everyone will say yes. Não é todo mundo que vai dizer sim. Many people will say no. Muitos dirão não. That's okay. Tudo bem. We know the answer for that. Nós sabemos a resposta para isso. If you show the plan and they say no, Se você mostra o plano e eles dizem não, you say next. você fala próximo. Show the plan. Mostra o plano. Next. Próximo. Show the plan. Mostra o plano. Next. Próximo. 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 Próximo. Next. Próximo. Next. Próximo. Next. 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 Show the plan. Mostra o plano. You can never become a diamond if you don't show the plan. Você nunca vai chegar a diamante se você não mostrar o plano. The answer to your future is in the circles. A resposta para o seu futuro está nos círculos. And the road that leads to the land of your dream is paved with circles. E a estrada que leva você à terra do seu sonho está pavimentada com círculos. Show the plan. Mostra o plano. Follow the system. Siga o sistema. Listen to the tapes. Ouça as fitas. Go to the functions. Vá aos eventos. Your dreams will come true. E os seus sonhos se tornarão realidade. How do I know that? Como que eu sei isso? That's the story of my life. Essa é a história da minha vida. For 25 years, all I have done is gone to meetings and drawn circles. Por 25 anos, tudo que eu fiz foi ir a reuniões e mostrar o plano. I've listened to my upline. Eu ouvi a minha upline. And when Jim Dornan said, listen to that tape, I listened to E it. quando o Jim Dornan fala, ouça essa fita, eu ouço aquela fita. And when Jim Dornan said, go to that meeting, I went to it. E se o Jim Dornan fala, vai àquela reunião, eu vou. Nancy Dornan taught me that success will be built at your inconvenience. A Nancy Dornan me ensinou que o sucesso será construído na sua inconveniência. And you have an upline that loves you and cares for you. E vocês também têm uma upline que ama e se importa muito com vocês. And if you will listen, your dreams will come E se true. vocês ouvirem, os seus sonhos se tornarão realidade. But in the beginning, we did not draw the circles. Mas no começo a gente não fazia os círculos, Because I was afraid. porque eu tinha medo. I was afraid people would say no. Eu tinha receio que as pessoas iam dizer não. I will never forget the night that changed my life. Eu nunca vou esquecer a noite que mudou a minha vida. I was living at my mother's home, Eu estava morando na casa da minha mãe and I had a very small room, e eu tinha um quarto muito pequenininho, about the size of this area of the stage. do tamanho dessa área aqui na frente, And in that room, I had a little bed, e eu tinha nesse quartinho uma And I- cama, and I had a little desk, e eu tinha uma pequena escrivaninha, and I had, I think, one school book, e eu acho que eu tinha um livro da escola, and I had all my guitars and amplifiers, e eu tinha minhas guitarras, meus amplificadores, and I had a table. e eu tinha uma mesinha, And on this table, I kept my Amway inventory.
E nessa mesa eu mantinha o meu inventário da Amway. I had 2 products in my inventory. Eu tinha 2 produtos no meu inventário. I had a bottle of LOC and a bottle of dish drops. Eu tinha uma garrafa de LOC e outra de Dish Drops. And I will never forget, I took one whole evening to arrange those bottles. E eu nunca vou me esquecer, levou uma noite inteira para mim arranjar aquelas 2 garrafas direitinho na mesa. Because I couldn't decide if the label should be out or if the instructions should be out. Porque eu não podia decidir se era a parte da frente que devia ficar para frente ou as instruções do lado de trás que tinha que ficar para frente. Or maybe they should be diagonal. Ou quem sabe diagonal. And isn't it strange that the smaller your business is, the longer it takes to organize it? E não é estranho que quanto menor for o seu negócio, mais tempo leva para organizá-lo. And one night I took an empty LOC box. E um dia eu peguei uma caixa de LOC vazia And I took a razor blade and I trimmed it perfectly. e com uma gilete eu cortei alguns pedaços dela perfeitamente So I could use it for my filing system. para que eu pudesse usar aquela caixa para fazer o meu arquivo. So in case I ever sponsored anyone, I would have a place for their orders. Caso eu patrocinasse alguém algum dia, eu teria um lugar para colocar as encomendas deles. I was busy organizing my invisible, non-existent business. Eu estava muito ocupado organizando o meu negócio invisível que nem existia. And then that night before I went to bed, I picked up a book called The Magic of Thinking Big. E naquela noite, antes de dormir, eu peguei um livro chamado A Magia de Pensar Grande. Yes. I recommend this book. Eu recomendo esse livro. And I found myself in chapter 3. E eu encontrei a página do capítulo 3, sem querer. How to rid yourself of excuse-itis. Como se livrar de desculpites. And I had been putting off calling people. E eu estava adiando chamar pessoas. So that night I made a decision. Então naquela noite eu tomei uma decisão. I picked up the telephone. Eu peguei o telefone. And my hand began to shake. E minha mão começou a tremer. My lip got bloody because I hit myself with the phone. Começou a sair sangue dos meus lábios porque eu me feri com o telefone, de tanto que eu tremia. But I called my friend. Mas eu telefonei para um amigo. I said, Eddie, what are you doing? Perguntei, Eddie, o que você está fazendo? He said, I'm watching TV. Ele falou, estou vendo televisão. I said, well, I'm coming over to talk business. Turn it off. Eu falei para ele, desliga isso aí que eu venho vindo para falar a respeito de negócio. He said, okay. Ele falou, ok. So I hung up the phone. E eu desliguei. I went to the closet and I got a white shirt. Eu fui pro meu guarda-roupa, peguei uma camisa branca. I put on my white shirt. Eu pus minha camisa branca. I tucked my hair down in the collar of the shirt. E eu escondi o cabelo embaixo do colarinho da camisa. And I buttoned the shirt. Eu abotoei o botão do colarinho. Because I didn't want to look like a hippie. Porque eu não queria ter a aparência de um hippie. And I had to walk like this. Eu tive que andar dessa maneira. So my hair didn't come out. Para que o meu cabelo não saísse para fora. I had a perfect plan. E eu tinha um plano perfeito. Every time I showed the plan, it was 40 minutes. Toda vez que eu mostrava o plano, durava 40 minutos. I had the plan memorized. Eu tinha o plano totalmente decorado na cabeça. 40 minutes every time. 40 minutos todas as vezes. I memorized it while I was going to college classes. Eu decorei o plano enquanto eu estava sentado nas salas de aula. Because I had been in the university so long that I didn't listen to the teacher anymore. Eu já tinha estado na faculdade por tanto tempo que eu não precisava ouvir os professores mais. I would just sit in the class and practice my circles. Eu sentava na sala de aula praticando os meus círculos. And since the class was 40 minutes long, I had a 40-minute plan. E já que a aula durava 40 minutos, o meu plano ficou de 40 minutos. I could do it from the beginning to the end. Eu fazia do começo ao fim. I could do it from the end to the beginning. Eu podia fazer do fim para o começo. I could start in the middle and go either direction. Eu podia começar no meio e ir para qualquer direção. It was perfect. Era perfeito. The best plan in America. O melhor plano da América do Norte inteira. That night I went to Eddie's house. E naquela noite eu fui para a casa do Eddie. Knocked on the door. Bati na porta. He came to the door. Ele veio até a porta. He forgot to turn off his TV. Ele esqueceu de desligar a televisão. So I did it for him. Então eu fui lá e desliguei por ele. No TV, no PV. Com TV não tem PV. TV will drain your brain. A TV vai esvaziar a sua cabeça. In America, we call the television the electronic income reducer. Na América nós chamamos a TV de redutor de renda eletrônico.
I sat down with Eddie and I started drawing the circles. Sentei com o Ed e comecei a mostrar o plano. I got all through and looked at my watch. Quando eu terminei, olhei para o meu relógio. It had only taken me 10 minutes. Tinha levado somente 10 minutos. I have no idea what I said. Eu não tenho a mínima ideia do que eu disse. I was scared out of my mind. Eu estava tremendo de ponta a ponta. So when I got through, I said, Eddie, are you going to do this or not? Então quando eu terminei, eu olhei para o Ed e falei, você vai ou não fazer isso comigo? He said, I want to think about it. E ele falou, eu tenho que pensar um pouco a respeito. Well, I knew what that meant. Eu sabia o que isso significava. Because I had said I wanted to think about it. Porque eu também tinha dito, eu tenho que pensar a respeito. That meant he had to call his mother and borrow the money for the kit. Significava que ele tinha que telefonar para a mãe dele para emprestar o dinheiro para comprar o kit. So I said, okay, you think about it. I'll be back in a few minutes. Eu falei para ele, tá bom, então pensa um pouco, daqui a pouco eu volto. So I went across the street. Então eu fui do outro lado da rua. And I showed the plan to one of his neighbors. E eu mostrei o plano para um amigo dele, um vizinho. His neighbor said, I'll do it. E o vizinho dele falou, tá bom, eu vou entrar. So I signed him up. Então eu assinei o contrato dele. And then I went back over to Eddie's house. E eu voltei para casa do Eddie. And I had the application. E eu tinha o contrato na mão. And I said, Eddie, I just sponsored your neighbor. E eu falei pro Eddie, eu acabei de patrocinar o seu vizinho. And I know all the rest of your friends. E eu conheço todos os seus outros amigos também. Are you going to get in this business or not? Você vai ou não entrar nesse negócio? He said, I'll do it. Ele falou, eu entro. And that night we sponsored our first two. Então naquela noite nós patrocinamos os primeiros 2. And let me tell you something about success. E deixa eu dizer algo para vocês a respeito do sucesso. The difference between success and failure may be one night. A diferença entre sucesso e fracasso pode ser somente uma noite. Because that night changed my life. Porque aquela noite mudou a minha vida. And from there I would love to tell you that we went to direct immediately. E eu gostaria de poder dizer para vocês que daquela noite nós chegamos a direto imediatamente. But we did not. Mas não foi assim. It took us 2 years to become direct distributors. Levou 2 anos para nós chegarmos a direto. 2 years. 2 anos. Some people today are becoming diamonds in 2 years. Hoje em dia tem gente que chega a diamante em 2 anos. You say, why did it take you so long? Você talvez pergunte, por que levou tanto tempo para você? We had very poor people skills. É porque nós tínhamos habilidade com pessoas que eram muito pobres. We needed to read more books. Faltava muita habilidade com pessoas, nós precisávamos ler mais We needed to go livros. to more meetings. Precisávamos participar de mais We reuniões. needed to listen to more tapes. Precisávamos ouvir mais fitas. And it takes time to grow. E leva tempo para crescer. It takes longer to grow a person than it takes to grow a business. Leva muito mais tempo para crescer a pessoa do que para crescer o negócio. And some of you must build your person before you can build your business. E alguns de vocês precisam construir primeiro a sua pessoa antes de construir o seu empreendimento. And change is painful. E a mudança dói, But it's worth the pain. mas vale a pena essa dor. And so we had to grow. Então nós tínhamos que crescer. In 2 years we became direct distributors. Em 2 anos nós chegamos a diretos. It was 2 years later before we became Ruby direct distributors. 2 anos mais tarde chegamos a Ruby. And it was 2 more years before we became Pearl direct E distributors. 2 anos mais tarde nós chegamos a Pérola. It took us 6 years to become Pearl direct distributors. Levou 6 anos para nós chegarmos a Pérola. I do not apologize for this. Eu não peço perdão por isso. This just shows how unworthy we were for this business. Isso simplesmente demonstra quanto não valorosos nós éramos, quanto não apropriados para esse negócio. It shows how immature we were. Mostra quão imaturos nós éramos. But I tell you this to give you hope. Mas eu digo isso para vocês para lhe dar esperança. Because today you do not feel pity for me. Porque hoje vocês não sentem mais piedade por mim. No one in the audience says, poor Bob. Ninguém aqui nessa plateia está dizendo, coitadinho do Bob. It took him 6 years to be a Pearl. Poor Bob. Coitadinho do Bob, chegou a Pérola em 6 anos. Nobody cares. Ninguém se importa com isso. Because you know how a crown lives. Porque vocês sabem como é que é a vida de um crown. And if it had taken 16 years to become Pearl, it would have been worth it. E se tivesse levado 16 anos para chegar à Pérola, teria valido a pena. And during that 6 years, we drew circles everywhere. E durante aqueles 6 anos nós mostramos o plano em tudo quanto é canto. We drove thousands of miles. Nós dirigimos o nosso carro por milhares de milhas. We got on airplanes and we flew all over America. Nós tomávamos aviões para ir a todos os cantos da América. And many times we had to borrow the money to do it. E muitas vezes tivemos que emprestar o dinheiro para fazer isso. But because we had a dream, we never worried about the money.
Mas porque nós tínhamos um sonho, nós nunca nos preocupamos com o dinheiro. We were always careful with the money, but we never worried about the money. Nós sempre tomávamos cuidado com o dinheiro, mas não nos preocupávamos com ele. Counsel upline. Se aconselhe com a sua linha ascendente. Your upline will help you know what you need to do. A sua linha ascendente te ajuda a saber o que é necessário que você faça. I could tell you 100 stories about places that we have drawn the circles. Eu poderia contar centenas de histórias para vocês a respeito de lugares onde mostramos o plano. I will only tell 2 or 3 of these Eu stories. só vou contar umas 2 ou 3. I remember the time I called a man that was a referral. Eu lembro que eu uma vez telefonei para alguém que nos tinha sido referido por uma outra pessoa. And I said, "Are you interested in a business idea?" E eu falei para ele, você está interessado numa ideia de um negócio novo? He said, "Yes, I'm interested, but my wife is not." Ele falou, sim, eu estou interessado, mas a minha esposa não. I said, "Okay, I'll show it to you." Eu falei para ele, tá bom, então eu mostro para você. He said, "But you can't come to my house." E ele falou, mas você não pode vir na minha casa. I said, "Well, I'll come to where you work. Where is it?" Eu falei, tá bom, então eu vou onde você trabalha. Onde que é isso? And he told me, and I went there. E ele falou para mim onde que ele trabalhava, eu fui lá. He worked on a bridge, Ele trabalhava numa ponte, in a little round house on a bridge. numa casinha pequena, redonda, em cima de uma ponte. It was a drawbridge, Era uma ponte dessas que levantava. and he was the man that lifted the bridge. E ele era o maquinista que levantava aquela ponte. It was a round house Era uma casinha redonda, with 3 different levels. com 3 níveis diferentes. I'll never forget the day I walked across the bridge with my briefcase. Eu nunca vou esquecer o dia que eu atravessei aquela ponte com a minha valise. A suit, Eu estava de terno, a briefcase, eu estava com uma valise and a dream. e o meu sonho. I knocked on the door. Eu bati na porta. He said, "I'm up here." Ele falou para mim, eu estou aqui. I looked up and there he was. Eu olhei lá para cima, lá estava ele. He said, "Come on up." Ele falou, sobe aqui. I said, "How?" Que jeito, eu He pedi. said, "Take the stairs." Ele falou, pega aí os degraus. So I took my briefcase Então eu peguei a minha valise and I climbed the stairs. e eu subi os degraus. Circulares o tempo todo. And I started drawing the circles. E eu comecei a mostrar o plano com círculos. He got very excited. E ele ficou todo entusiasmado. And the boats were stacked up down the river. E daí houve um engarrafamento dos barcos naquela ponte. And the boats were sounding their whistles. E os barcos estavam tocando aquelas cornetas. He got so excited about the business, I was excited about the business. Ele ficou tão entusiasmado que isso me entusiasmou. The next day I called him up and I said, "Well, let's do it." No próximo dia eu telefonei para ele e disse, vamos lá, vamos fazer. He said, "My wife won't let me." E ele respondeu, a minha esposa não deixa. I said, "What a man." Eu falei, puxa, que homem que você é. I'll never forget the time that we mailed a kit to somebody who wanted to do the Amway business. Eu lembro de uma vez que nós mandamos pelo correio um kit para alguém que queria fazer o negócio. It was a 16-hour drive to their home. Levava 16 horas de carro para chegar até a casa deles. When we got there, the man was standing in his front yard holding the kit. Quando nós chegamos lá, o homem estava no jardim de frente da casa dele, segurando o kit. He said, "You didn't get the message?" E ele falou para mim, vocês não receberam o recado? I said, "What message?" Eu perguntei, que recado? He said, "We decided not to do this business." E ele falou, nós decidimos que nós não vamos mais fazer esse negócio. So we took the kit and drove 16 hours back home. Nós pegamos o kit e dirigimos 16 horas de volta para casa. Hundreds of stories. Centenas de histórias. But nobody in the room pities me. Mas ninguém nessa sala aqui sente piedade de mim. There's no sympathy in the room for me Não tem ninguém aí sentindo piedade por mim. because I'm a crown. Porque eu sou Crown. Maybe you want sympathy. Talvez você queira There piedade. is no sympathy for you. Não existe piedade para There is only a você. dream for you. Só tem um sonho para There is only você. success for you. Só tem sucesso para There is only você. a future for you. Só tem futuro para If você. you want sympathy, you're in the wrong business. Se você quer piedade, você está no negócio errado. If you men wanted sympathy, you shouldn't have gotten married. Homens, se vocês querem piedade, vocês não deviam ter entrado nesse negócio. Não deviam ter se casado. We finally begin to understand the business.
Finalmente, eu e a Terry começamos a entender o negócio. And in our 7th year in the business, we became Emerald Direct Distributors. E no 7º ano dentro desse negócio, chegamos a Esmeralda. 7 years to Emerald. 7 anos para Esmeralda. But now we understood. Mas nessa altura nós entendíamos o negócio. We understood the system. Nós entendíamos o sistema. We understood ourselves. Nós nos entendíamos a nós mesmos. Our self-image now was good. A nossa autoimagem era muito melhor. Our posture was solid. A nossa postura era sólida. And we went from emerald to diamond in 1 year. E nós fomos de diamante para esmeralda em 1 ano. And we had so much momentum that we not only made diamond, we made double diamond in the same month. E tinha tanto impulso no nosso grupo que nós não só chegamos a diamante, nós chegamos a duplo diamante no mesmo mês. And exactly 1 year after we made double diamond, we became triple diamonds and crown in the same month. E exatamente 1 ano mais tarde, depois que nós chegamos a diamante duplo, nós chegamos a triplo diamante e crown no mesmo mês. It's called momentum. Isso se chama impulso. Momentum. Momentum. You can do that. Vocês podem fazer isso Everyone também. can do that. Cada um de vocês pode fazer isso. So it took us 10 years to become crowns in this business. Então levou 10 anos para chegarmos a crown. And we've been crowns for 15 E years. fazem 15 anos que nós vivemos como crown. When we started this business, we lived in a very small house. Quando nós começamos esse negócio, morávamos numa casinha. We drove cars that we hoped would start each morning. Nós dirigíamos carros que a gente tinha esperança que talvez dessem a partida na manhã. We wore clothes that were old, Usávamos roupas bem velhas and we never had any money in our pocket. e nunca tinha dinheiro nenhum no nosso bolso. Our life is different today. A vida nossa é bem diferente hoje. My biggest problem each morning is to decide which car should I drive. O meu principal problema a cada manhã é decidir qual dos carros que eu vou guiar hoje. Should I drive the Grand Cherokee, Eu devia guiar o Cherokee edição limitada or should I drive the BMW today? ou a BMW, Or perhaps I should drive the red Porsche convertible, ou quem sabe eu devia guiar o Porsche conversível vermelho, or maybe the Lincoln Continental. ou quem sabe o Lincoln Continental. These are the problems of becoming a Crown Direct É Distributor. esse o problema de chegar a Crown. These are big problems. São problemas muito grandes. And when I fly home next week, I have to decide which home to go to. E quando eu voltar para casa na semana que vem, eu tenho que decidir para que casa que eu vou. Do I go to our cottage on the lake, Eu vou para nossa casa de praia, or do I go to our estate in the city? ou eu vou para nossa mansão na cidade, Or do I go to our new beach home on the Gulf of Mexico? ou eu vou para nossa nova casa de praia no Golfo do México. Can't you see what problems these are? Vocês estão vendo esses problemas? And then traveling all over the world. E também ter que viajar pelo mundo inteiro. We have to decide how many months do we want to stay in Hawaii this summer. Nós temos que decidir quantos meses nós queremos passar no Havaí esse verão. Don't you see the problems of Você- living in the land of your dreams? Vocês entendem esses problemas de viver na terra dos seus sonhos? We never could give to charities. Antes, nós nunca podíamos doar às caridades. We never could give to things that we believed in, Nós nunca podíamos ajudar pessoas ou entidades, because we never had any money. porque nós não tínhamos dinheiro para isso. Today it's exciting to be able to give. Hoje é uma delícia poder doar. To give more per month than I used to earn in a year. Doar mais em um mês do que eu ganhava em um ano inteiro. And to know that no matter how much money we spend, it all comes back again next month. E saber que não importa quanto dinheiro nós gastarmos, tem muito mais no mês que vem. And today checks are coming from countries that we have never been to. Hoje em dia, os cheques vêm de países que nós nunca ainda pusemos nossos pés lá. And new people become directs and emeralds that we have never met. Tem pessoas no nosso grupo se tornando distribuidores diretos e esmeraldas e nós nunca os conhecemos. But remember, it was 7 years to emerald. Mas lembre-se, levou 7 anos para chegar à esmeralda. And here's the message I bring to you. E está aqui o recado, a mensagem que eu trago para vocês. It was worth it. Valeu a pena. It was worth every day. Valeu todos os dias. It was worth every circle. Valeu todos os círculos. It was worth every heartache. Valeu todas as dores no coração. And it will be worth it for you. E vai valer a pena para você.
I remember in 1976 when my oldest son was born. Eu me lembro em 1976, quando meu primeiro filho nasceu, And I would go out every night and draw circles. e todas as noites eu saía para mostrar o plano, And every night when I came home, I would go to his room. e todas as noites quando eu voltava para casa, eu ia para o quarto dele, And I would put my hand on his chest. e eu punha a minha mão no peito dele, And I would say, Daddy loves you. e eu dizia: o seu pai te ama. And I would look in his little face. E eu olhava na carinha dele pequenininha, And I knew that someday I would need this business for him. e eu sabia que um dia eu ia precisar desse negócio para ele. Today that boy is 18 years old. Hoje aquele menino tem 18 anos de idade, And today he helps me in this business. e hoje ele me ajuda nesse negócio, And he's with me on this trip. e ele está comigo nessa viagem. Far more important than the money in this business is what it can do for your family. Muito mais importante do que o dinheiro nesse negócio é o que o negócio faz pela sua família, For the love that your family will share. para o amor que a sua família vai ser capaz de partilhar, And for the respect that you will get from other people. e o respeito que você vai ter das outras pessoas. Last night I met with your diamonds and your emeralds. A noite passada eu me encontrei com os seus diamantes e os seus esmeraldas. It was an incredible experience. Foi uma experiência maravilhosa. I have traveled the world. Eu já viajei pelo mundo todo, And I have not seen diamonds better than your diamonds. e eu nunca vi diamantes melhores do que os seus. They have hearts bigger than the world. Eles têm coração maior que o mundo, And they will give for you. e eles vão dar para For your vocês, success. para o seu sucesso. And I salute these emeralds. E eu saúdo And todos your esses and your esmeraldas, pearls and your directs. e os pérolas e os diretos. These people are winners. Essas pessoas são vencedores. And I challenge all of you tonight. E eu desafio todos vocês aqui hoje à noite. I challenge you to be your very best. E eu desafio vocês a ser o melhor de si próprios, To give your very best for the God that you believe in. para dar o melhor de si para o Deus em que você acredita, And for the country that you love. e pelo país que você ama, And for that family that is so dear to you. e por aquela família que é tão querida por você. And don't let anyone steal your dream. E não deixe que ninguém roube os seus sonhos. Hold on to your dream. Segura o seu sonho. Don't take your eye off of your dream. Não tira o seu foco do seu sonho. Stay with your dream. Fique com o seu sonho. Tell others of your dream. Conte para os outros a respeito de seu sonho. Put your dream in your heart. Ponha o seu sonho no seu coração. Focus on it. Focalize aquilo. Believe in it. Acredite no seu sonho. Love your dream. Ame o seu sonho. Feed your dream. Alimente o seu sonho. And your dream will become reality. E o seu sonho se tornará realidade. I look forward to the day that we will be together. Eu estou antecipando o dia que nós vamos nos encontrar, Not in rooms of 20,000, não em salões de 20 mil pessoas, but in rooms of 20. mas em salinhas de 20 somente, Where I can look you eye to eye and you can look me eye to eye. aonde eu posso olhar em você olho no olho e você a mim olho no olho. And we can share our love and respect for each other. E daí nós poderemos compartilhar o nosso amor e respeito um pelo outro. This is the beginning in Brazil. Aqui é só o começo no Brasil. This meeting is the smallest it will ever be. Essa reunião, esse evento aqui é o menorzinho que jamais vai ser. The next convention we'll all bring more. Na próxima convenção, cada um de nós vai trazer mais. And we'll move closer to our dream. E dessa maneira nós estaremos mais perto de nossos sonhos. Here is my hope and my prayer for you. Aqui está a minha esperança e a minha prece para vocês. That all of your dreams will be big ones. Que todos os seus sonhos sejam grandes And that all of your dreams will come true. e que todos os seus sonhos se tornem realidade. May God richly bless you. E que Deus abençoe vocês ricamente And may He guide you and your family. e que Ele guie você e sua família. I love you. Eu adoro vocês And I have loved being with you. e eu adorei estar com vocês. Go Diamond. Este é o final do programa.